Nós vamos agora escrever uma expressão para a energia de um dipolo quando esse dipolo está sob a ação de um campo elétrico externo. Portanto, a ideia é que eu tenho aqui um dipolo e esse dipolo está sob a ação de um campo elétrico. Um campo elétrico externo está em toda a região do espaço onde está o dipolo elétrico. Ora, eu quero começar lembrando que a energia, na verdade, estamos falando aqui da energia potencial, né? Então, em se tratando de energia, vamos falar apenas da energia potencial quando eu tenho uma partícula de carga Q qualquer. Isso aqui é o caso geral. Não estou falando de um dipolo, estou falando de uma carga só. E essa carga é Q. Então, a energia é igual a Q vezes o potencial elétrico. Claro que, ao falar de campo elétrico, eu quero lembrar que associado a ele está um potencial elétrico. De tal forma, sempre é bom lembrar, que o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial. Ora, no caso em apreço, nós estamos falando de duas cargas. Então, a energia potencial, que depende de um ponto arbitrário, né, do espaço, né? É claro que nós estamos falando aqui de um ponto qualquer, eu poderia considerar esse referencial, né, por exemplo, mas se eu considerar um ponto qualquer do espaço, então eu estou falando, agora adotando o referencial neste ponto, eu estou abandonando, eu tenho a origem do referencial aqui, e eu estou considerando um ponto qualquer do espaço. E eu tenho aqui duas possibilidades, né, de escolha de referenciais. Até aqui nós adotamos um referencial no ponto intermediário. Mas agora, para tornar a coisa mais geral possível, eu vou considerar o referencial com origem neste ponto aqui. E R, agora, é o vetor posição associado a esse ponto intermediário aqui. Muito bem. A energia potencial é igual à energia potencial desta partícula de carga Q vezes o potencial calculado neste ponto aqui. É claro que esse ponto eu tenho muitas maneiras de especificá-lo, né? Eu decidi especificar assim, onde R é o vetor posição desse ponto intermediário. Ora, nessas circunstâncias,
este vetor que dá a posição da carga Q é igual a R mais D sobre 2. E agora eu tenho que levar em conta a energia potencial desta carga menos Q do dipolo. Portanto, é igual a menos Q vezes V, e agora aqui eu tenho R menos D sobre 2. Então, aqui eu tenho R menos D sobre 2. Essa é a energia de um dipolo elétrico. Nós estamos sempre interessados em situações nas quais R é muito maior do que D. Nestas circunstâncias, né, nós podemos escrever uma expressão aproximada, né, para V de R. E essa expressão aproximada é a seguinte: V de R mais D sobre 2 é aproximadamente igual a V de R mais D sobre 2, escalar, produto escalar, gradiente de R. Esta é uma expressão aproximada, né? Aqui, isso não dá muito trabalho, na realidade, de demonstrar que eu posso expandir o potencial em potências de D sobre 2, na realidade, né, desta forma. Portanto, se eu utilizar esta expressão aproximada ali, eu vou encontrar o seguinte: a energia de um dipolo, que é função de x, y e z, é aproximadamente igual a Q vezes, aqui eu tenho V de x, y, z, menos D, ou melhor, mais D sobre 2, e aqui eu tenho o produto escalar do gradiente de V de x, y e z. Esse é o primeiro termo. Eu utilizei aqui. Agora eu tenho que utilizar aqui também. Como eu tenho um Q aqui, eu vou apenas escrever menos V de x, y, z. Primeiro termo deste aqui. Menos, porque agora eu tenho menos D sobre 2, né? Então eu tenho menos, com menos, dá mais. D sobre 2, gradiente
de V de x, y e z. Esta é a expressão. Ora, este termo aqui, nesta expansão, se cancela com este termo. D sobre 2 mais D sobre 2 me dá D. Portanto, a energia potencial, agora eu estou calculando essa energia potencial em termos das coordenadas deste ponto, ou seja, de onde está o dipolo, porque isso aqui indica onde está o dipolo. É a posição do dipolo, que é a posição intermediária do dipolo, ou do centro de massa, se quiserem, né? Se eu estou falando de cargas e massas também, né? Então, o U de x, y, z é igual a Q vezes D sobre 2 mais D sobre 2 é D. Q vezes D, gradiente de V, de x, y e z. Ora, agora vamos chamar a atenção para duas coisas, né? A primeira é que isto aqui é exatamente o momento de dipolo elétrico do dipolo. E a segunda, que eu gostei de chamar a atenção também, é que isto aqui é igual a menos o campo elétrico. Por quê? Lembrando que E é igual a menos o gradiente do potencial. Portanto, aqui eu tenho menos E. A conclusão a ser enfatizada é que a energia potencial de um dipolo elétrico, quando esse dipolo elétrico está num ponto de coordenada x, y, z, o que nós estamos querendo dizer com isso é o seguinte: as coordenadas x, y, z são as coordenadas desse ponto aqui, bem no meio. Muitas vezes a gente diz é aqui que se localiza o dipolo. Não é bem assim, mas é aproximadamente assim. Portanto, se o dipolo está num ponto de coordenadas x, y, z, ele tem uma energia elétrica, sempre é bom lembrar, de tal maneira que essa energia é igual a menos o momento de dipolo elétrico escalar campo elétrico. Escalar campo elétrico. E essa é uma expressão muito útil, especialmente quando nós estivermos analisando a questão do paramagnetismo, por exemplo, ou a distribuição de momentos de dipolo elétrico, quando a gente leva em conta a temperatura. O fato é que esta é a expressão. Note-se que P escalar E, portanto, U é igual a menos P vezes E vezes cosseno do ângulo θ. O ângulo cosseno θ é o ângulo entre P e o campo elétrico. Esse é o ângulo θ. O que aparece aqui é o cosseno do ângulo θ. E tem essa direção, e P tem essa direção. Θ é o ângulo entre os dois. A tendência natural do sistema é buscar uma configuração na qual a energia seja mínima.
E a energia é mínima quando esse ângulo θ for igual a zero. Portanto, quando eu coloco um dipolo sob a ação de um campo elétrico externo, a tendência é de alinhar o momento de dipolo com o campo elétrico, buscando essa configuração na qual o ângulo entre os dois é igual a zero, porque para θ igual a zero, a energia potencial é mínima e ela é igual a menos P vezes Z. No entanto, se eu tenho uma distribuição de dipolos, eu vou ter dipolos com diferentes orientações. Mas a tendência é sempre no sentido de reduzir esse ângulo θ quando eu aplico um campo elétrico externo. Essa questão da energia é bastante importante, né, ao analisarmos distribuições de dipolo elétrico.